Um encontro na Câmara Municipal de São Gotardo tratou de ações para proteger a microbacia do córrego Confusão, área onde nasce a água que abastece São Gotardo. A reunião foi convocada pela vereadora Denise Alves e aconteceu na Câmara Municipal de São Gotardo nesta segunda-feira, no dia 30 de outubro de 2017, reunindo representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Associação dos Moradores da Agrovila e órgãos de defesa do meio ambiente. Segundo a vereadora, a população tem cobrado do Legislativo uma postura mais eficiente quanto à preservação e conservação do manancial de água que abastece a cidade. É a preocupação geral já de tempos, né? Que a gente vê a degradação do meio ambiente, as queimadas e as nascentes como estão maltratadas. Então já é uma preocupação já de pessoa, de cidadã, e veio vários pedidos, né, de cidadãos, de pessoas também que se preocupam e não têm assim, autoridade para pedir mudanças, para participar de alguma audiência. Então veio mesmo de um cidadão da nossa cidade que me pediu que tomasse alguma providência. A microbacia do córrego Confusão, que tem sua principal nascente na Agrovila e está situada nos vales do Capão do Caçador e Capão dos Lopes, é de extrema importância para a cidade de São Gotardo, por ser o local onde nasce a água que abastece a cidade. Entre os anos de 1999 e 2000, várias ações foram realizadas para proteger esta área. Foram anos de trabalho sério em defesa do meio ambiente. A Coapadap, Cooperativa Agrícola do Alto Paranaíba, transformou o terreno da principal nascente do Confusão, e que era de sua propriedade, em área de preservação ambiental. A reserva que protege o curso da água na Agrovila foi cercada e árvores foram plantadas pela administração pública da época. As duas ações tiveram o empenho e a parceria do IEF, o Instituto Estadual de Florestas, e órgãos ambientais como o CONSUB, Conselho de Subbacia do Córrego Confusão. Quando eu fui prefeito, no ano de 1997 a 2000, foi feita uma cerca, aproximadamente 90 hectares da nascente do Córrego Confusão. Foram plantadas 200 mil mudas de espécies nativas nessa área, um trabalho feito pela Prefeitura, coordenado pelo IEF, na pessoa do vereador José Luiz, que à época estava no IEF, está até hoje. E eu acredito que foi uma ação importante. A Coapadap também fez um trabalho muito importante, acima da nascente também, fazendo ali um trabalho de preservação. E hoje, com muita tristeza, a gente vê, né, que as pessoas não cuidaram, está muito diferente da forma que o projeto foi idealizado. E nessa reunião a gente procurou, através do Ministério Público, da CONSUB, do IEF, conscientizar as pessoas da necessidade de nós preservarmos o nosso bem maior, que é a nascente da água que abastece a cidade. A situação atual de conservação e proteção do córrego Confusão deixa a desejar. O quadro pede uma ação imediata e foi discutido durante o encontro. Alguns pontos foram levantados. O fogo queimou a principal nascente, destruindo as árvores que protegem o lugar. A cerca em volta da reserva foi destruída em vários pontos e está precisando de reparos. O local está aberto e dá acesso fácil aos animais e às pessoas. A Agrovila se tornou uma espécie de bomba-relógio que pode explodir a qualquer momento se as ações de proteção e conservação não acontecerem logo. Pouco sobrou do projeto original que beneficiava os pequenos produtores. Indústrias se instalam na Agrovila e a preocupação é de que perfurem poços artesianos para captar as águas subterrâneas, que diminuirá drasticamente as águas que desembocam na represa do balneário. A região da Agrovila, como todo o entorno, ela é uma área de recarga hídrica. Então, toda a água de chuva que cai naquela região, ela infiltra e abastece o lençol freático. É a partir desse lençol freático que existem as nascentes. Nós estamos tendo uma normalidade de chuva, né? Eu acompanho as chuvas que caem na nossa região,
há aproximadamente 30 anos, e a gente percebe que o volume de chuva que existe, que está caindo todo ano, ele não tem alterado, ele não tem mudado. São Gotardo tem uma média de 1.500 milímetros de chuva ano. O que está ocorrendo é que nós estamos aumentando o consumo de água na região da Agrovila, assim como estamos aumentando esse consumo de água também na região de São Gotardo, no perímetro urbano da cidade de São Gotardo. Aliado a isso, a região da Agrovila, ela é uma região atrativa no aspecto comercial. E algumas empresas estão se instalando na região da Agrovila. Como a água que abastece a Agrovila, que é feita através da captação de uma represa, não é suficiente para abastecer essas empresas estão perfurando poços artesianos, buscando a água nos lençóis mais profundos, ressecando mais o solo e, logicamente, que você tendo um consumo desordenado de água, uma retirada desordenada, a água da chuva, como eu já falei, os 1.500 milímetros de média que nós temos caindo todo ano, ele não é suficiente para abastecer aquele lençol que já está no seu volume mínimo em função dessas retiradas. Os problemas se acumulam. O péssimo costume das chamadas fossas negras, que recebem os dejetos de esgoto dos lotes e poluem o lençol freático, causando prejuízo na qualidade das águas, foi denunciado durante o encontro. As lagoas temporárias da Agrovila, que são reservatórios naturais das águas das chuvas, não ficaram de fora deste quadro de destruição. Elas estão sendo invadidas por construções clandestinas que crescem a cada ano e continuam impunes. A questão da propriedade dessas áreas tem dificultado uma ação mais enérgica da Justiça. Originalmente, esse terreno pertence ao INCRA, que infelizmente nunca se preocupou em preservar o lugar. Até onde me consta, né, as terras que envolvem a Agrovila, elas são de propriedade do INCRA ainda, não há registro. Foi falado aqui que há uma cessão para o município de São Gotardo, mas isso não tem conhecimento desse contrato, não estou dizendo que não existe, não tem conhecimento, né? Mas até onde eu sei, esse termo de cessão não foi feito um registro de forma que se efetiva a propriedade em São Gotardo. Então, se a propriedade não é do município, não tem como agir para proteger o meio ambiente em nível municipal de uma propriedade que é federal. Então, todas as notícias de invasões, tudo isso eu sempre remeti para o Ministério Federal em Patos de Minas para tomar as providências. E eu fui procurado algumas vezes, junto com o Carlos Camargo, na época ele era vice-prefeito, para a gente tentar fazer uma interlocução junto ao INCRA. Fizemos vários convites, né, para juntar o INCRA, ao representante legal lá no caso, e não fomos atendidos em nenhuma delas. Então, para tentar resolver a coisa de uma forma amigável. E não fomos atendidos. Então, diante disso, nós reunimos essa documentação e mandamos todo para o Ministério Federal. Até porque já existia um processo, um procedimento interno no Ministério Federal sobre a Agrovila. Não necessariamente sobre as invasões, mas sobre a questão ambiental da Agrovila. Então, nesse momento, ainda encontro de mãos atadas pelo fato de pertencer a outro ente federativo, no caso que é a União. Durante a reunião, o vereador Carlos Camargos revelou que descobriu recentemente que documentos assinados entre os anos de 1993 a 1996 mostram que o INCRA cedeu as áreas remanescentes da Agrovila para o município de São Gotardo. Segundo ele, falta apenas o registro dessas áreas para definir a questão. Especificamente sobre a questão da autonomia de gestão e controle e fiscalização, eu me deparei em 2015 com essa dúvida com o Ministério Público, com a Prefeitura. E eu fui atrás dessas informações. Muita gente dizia, não, a Agrovila é de São Gotardo. Não, é autonomia do INCRA. Então eu descobri na Prefeitura a documentação que tem um termo de doação redigido há mais de 20 anos, assinado pelos prefeitos da época, que transfere todas aquelas áreas que não foram loteadas, que não se transformou em um lote para o município. Houve um pedido do prefeito da época e o INCRA
assinou esse termo de doação. O que não ocorreu durante esses 20 anos foi a fiscalização dessas áreas e elas vieram sendo ocupadas, invadidas. Muitas delas seriam áreas passíveis, sim, de colocar ocupantes, moradores. E muitas delas são as lagoas, que antigamente se enchiam d'água e hoje são lagoas secas. E muitas delas são áreas de preservação, que são essas em torno das lagoas. Esse documento só não foi feito a nível de cartório, que seria a escritura pública ou o registro final, mas que já está redigido isso aí há muitos anos está. Então, ficar esse jogo de empurra, que a responsabilidade é ou não é do INCRA, ainda não tem o registro, mas que o município precisa, sim, assumir essa responsabilidade. Infelizmente, e anos para trás, com conivência ou não, essas áreas vêm sendo ocupadas. Aquelas passivas de ocupação, a gente até entende, tem que dar uma definição. As que não são, que são as áreas de reserva, infelizmente, o município tem que desocupar. Porque senão, como que eu não vou deixar novas ocupações, sendo que um ou outro já ocupou? Não tem moral para cobrar de quem está invadindo agora. Então foi esse um questionamento que eu fiz e venho cobrando da prefeitura que realmente define essa questão, que assuma essa responsabilidade, independente do prefeito.